Ainda não era um culto, era um ensinamento mesmo. E aí, foi indo. E ali Deus foi me acordando. Foi através daquele ensinamento que Deus mexeu comigo. Foi ali. Eu fiquei na dúvida entre estar aqui. Eu lembro que a senhora falou que se fosse isso tudo, que a senhora saía da igreja. Foi. Eu saio dela. Foi isso mesmo. Bom, porque se eu estou em um lugar que diz que é salvação, é salvação, e depois você vê que tem. Mas eu lembro que é aquele ditado, a gente, quando tá no, a Bíblia é clara, quando a gente está no tempo da ignorância, e de fato, quando você está ali com a visão fechada, o ouvido tapado, você tem boca, mas não fala, que quando você está ali dentro, você tem tudo aquilo cobre com você. Você olha, E não vê. tem um respeito, É, mas não enxerga. Não enxerga. exatamente. Você tem como falar, mas não fala. Então você acaba se tornando uma imagem com todo o pré-requisito de parecer uma pessoa, mas não é. Mas não tem voz, não tem ouvido. É como se você fosse oco. É um sepulcro caiado, oco. Pois é. Entendeu? E ali teve um momento que eu lembro, né? Que eu falei assim, olha, hoje especificamente, na leitura que vamos fazer, vai bater exclusivamente na sua igreja. Foi. Não brigue Eu lembro. comigo. Depois que termina tudo, você briga com Jesus. Deixa seu sobrinho Foi fora. assim. Foi assim. A culpa é dele. Eu não briguei com Jesus, eu não Pronto. briguei com ninguém, graças a Deus. E graças a Deus, meu filho, que foi uma leitura, porque na verdade, Eu acho que Eu- quando eu acordei para essa parte da Igreja Católica com o Espiritismo, foi justamente um resumo de Apocalipse. Que uma pessoa da Adventista me deu para eu ler. Eu estava lá em seu vigílio. Tu dá o ainda. ponto do jeito que tu gosta. Ela e Jesus te abençoe, minha gatinha. Estava lá em seu vigílio e ela me deu. Ela foi Oi? me dar uma diária lá. E Tu aí tinha ela me esquecido, deu. foi? Ah, pois eu ia lhe perguntar, Deu menina. um quando eu livrinho. Eu não ia, eu ia. Ela me deu um livrinho do resumo de Apocalipse. E aí a palavra que me acordou foi: no céu tem um trono e tem os anciões, todos vestidos de branco, dando glória, glória, glória. Agora, onde era que eu tinha visto isso na minha vida? No Espiritismo. Eu já tinha ido na casa espírita, a gente ia, e era tudo tem que ser branco. Tudo é branco. Tem que ser branco, tem que ser branco. É. Não era assim? Para cultuar quem? Não era Deus para que dar não dá nome. um Deus que não dá nome. Né? Então, aí, mas está na Bíblia. Aí você vai para a Bíblia. Você faz, eu vou ficar fazendo o quê lá? Foi aí que me acordou. Foi aí que me acordou. Aí eu saí de onde? Saí da casa de espiritismo. É, Saí, tava lá, isso, saí da casa de espiritismo. E fui para a igreja carismática. Foi onde também a gente... aquele seminário que eu fiz ali me abriu muitos os olhos de várias coisas. Várias coisas. Mas aí é como você disse, você ainda estava lá. Preso. Porque tinha A visão tá. A visão tapada. Mas no dia que eu cheguei na igreja lá em... Foi outro dia. De Cipó. Naquela igreja, o altar ainda estava sendo feito. A igreja estava lá feita. Eu lembro muito bem que a gente ficou aqui assim, ó. Que lá Deus me disse, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida. Deus dizer, você já saiu do altar desde que lhe tiraram as vestes. Então, o que é que estava acontecendo comigo e com o Nai? Quando a gente ainda usava as vestes, foi consagrada ao Espírito Santo, não foi, meu? O Espírito Santo ainda estava conosco ali. Depois que tirou Quando tirou as vestes, o Santo saiu.
a gente tava ali já à toa, não tava mais. Ele não tava mais nos Na guiando. verdade, não, Né? não foi nem que o Espírito Santo saiu. Ele já estava Já ali. tava ali, né? O Mas processo era que, na mudança de liderança, recolher as já vestes. hoje é uma desonra. Houve uma desonra ao outro líder. Isso. Entendeu? Foi o... E você desonrar um líder hoje é um negócio Isso. que atrai maldição para sua vida e geralmente atrai morte. A morte espiritual e depois a morte física. Quando eu descer, eu pego. Bota aí em cima. É quando eu como descer, eu ditado, pego. eu nunca vi alguém que se levanta contra um líder, ele ter o final da história dele boa. É bom. Porque ele foi ungido. Ele pode falhar, ele pode errar, ele pode estar fazendo uma bagaceira. Mas ele foi com Ele não está Deus. ali como anjo da igreja? Com ele, Deus. Deus está vendo. O meu papel é, por mais que ele esteja errando, eu ainda vou ter que honrar ele. Mas aí que vem um segredo que nem todo mundo conta. Quando você honra seu líder, por mais que ele esteja fazendo o errado, você recebe o favor de Deus. O princípio da prosperidade, ela cai sobre você. Entendeu agora? Essa que é a diferença. Por E eu isso- escutei isso da boca de André Fernandes. Ele não era o André Fernandes hoje que a gente conhece. Ele era uma pessoa comum, um pastor que estava ali debaixo de uma liderança e essa liderança estava errando. E a esposa tá na hora de a gente ir embora. Vamos sair daqui. Vamos para outro lugar. Ele falou, não. O princípio da honra, eu atraio o favor de Deus sobre a minha vida. Eu falei, pô, esse cara é sábio. Ele é muito sábio. Aí eu guardei isso e prestei atenção. E aí ele foi. O que aconteceu com ele nesse princípio de honra? Ele avançou. Todo mundo teve que se recolher para vir para suas casas. Quem que se destacou? Porque ele abriu uma live 6 da tarde, meia-noite. Ele estava fazendo live no Instagram. E o povo ainda pedia, faz de novo que tem gente que está sendo curado. Eu fui curado na sua live. Coisa boa. E aí aquele negócio que começou, que era só para a igreja local, todo mundo começou a seguir ele. Foi seguindo ele, seguindo ele, seguindo ele. Começou a rolar um culto. Toda meia-noite estava rolando culto com o André Fernandes. E o cara tava explodindo. Eu falei, pô, esse cara é diferenciado, eu vou escutar esse cara. Na pandemia, eu comecei a escutar ele, escutar ele, escutar ele, escutar ele, escutar ele. Rolou um podcast que só pegaram a nata. Botou André Fernandes, botou Luiz Hermínio e botou um outro rapaz agora que me falha a memória. 3 homens sentado pra Foi falar. Hã? Foi Valadão. Não, porque André Fernandes é da mesma igreja de Valadão. Não foi ele, não. Acho que foi. É um outro que fala sobre o Espírito Santo. Acho que foi Luciano. Se eu não estiver enganado, é o Subirá. Se eu não estiver enganado, foi ele. Botou essas 3 máquinas pra falar. O menino do Hernani Santos. Não foi Hernandes Santos, que ele não vai pra todo o podcast, não. Não, porque o Ele Hernani- só foi pro ele podcast de Karina Bach. ele- Primeiro ele orou. Perguntou a ela qual eram as perguntas que ela queria fazer pra ele. Aí ele foi, ele ainda chegou no podcast dele e falou: Eu só vim porque eu vi que você tinha o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir o podcast, mas depois eu fui dormir. Aí- Esse podcast dele com Karina Bach. eu vi tudo. Aí botou os 3 assim, mas chegou uma hora que esse André Fernandes, ele para assim, quem tem de paternidade é ele. Ele que é da casa da paternidade. Com quem? Ele que tem autoridade Luiz para Hermínio. falar, que é Luiz Hermínio. A Luiz Hermínio aí, ô meu filho, me perdoe que eu passei na minha desculpa. Não, o senhor pode, Ele o se senhor passou. pode falar aí, não. Eu aqui tô para aprender. Aí você vai vendo O nível de... o nível de unção que os caras estão carregando, a potência.
o respeito. Porque Aí você vai ver no nível de honra, é onde que ele tá o quê? Subiu. Deus aí esconde o cara Esconde. por um tempo. Por que escondeu o André Fernandes por um tempo? Porque o pai dele estava se prostituindo. o pai de Era pastor. Oi? Ele saiu de onde ele estava. Veio botar uma igreja cá em cima do Rio de Janeiro, que é a Lagoinha, Rio de Janeiro. E começou dentro da casa do pai e falou: antes o senhor era meu pastor, agora eu sou seu pastor, que eu vou te recuperar de volta para Jesus. De seu pai? Imagina. Ele estava em processo de desonra. Desonrou a sua esposa. Ele foi para lá para resgatar o pai e aí nasceu a igreja Lagoinha, Rio de Janeiro. Entendeu aí? Depois que ele ganhou o pai, ele agora houve uma certa projeção territorial. Aí a igreja central de BH foi lá e pegou assim: você agora vai para Miami. Quando ele chegou em Miami, que ele procurou um lugar para fazer os cultos, ele começou a fazer. Teve um pastor que falou: você veio para cá, eu tô cansado, eu vou pagar 6 meses para você montar a igreja aqui. Provisão. Tá entendendo o negócio? Louvado seja Deus. Quando você se move e você está dentro daquela guarda, né, de Deus, Tá na sombra. da sombra, do onipotente, você está descansando, aí ele te tira dali e te leva para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Rei da glória. Ele vai te levar, vai te guiar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que é aquilo. Eu estou preocupado, ele te leva para mergulhar naquelas águas. Aleluia. Então, quando eu estou mergulhando, eu estou mergulhando em águas profundas. Eu estou mergulhando no Espírito, então agora eu não tenho tempo de ficar preocupado, eu estou preocupado só em nadar. Vai chegar lá na frente. Então, é aí que você vai entrar nas águas tranquilas, que aí você descobre o negócio da provisão. O pastor foi atrás dele, eu não tenho mais condição de pastorear, mas eu banco para você montar a igreja aqui e eu vou ouvir você agora pregar. Ele foi pro refrigério. Então você vai ouvindo depois com o tempo que chega ao nível da maturidade espiritual, que você entende o que de fato estava acontecendo. Na hora que eu ouvi, eu não entendi. Mas depois, agora a gente aqui conversando, a clareza veio. Ele foi levado para as águas tranquilas, para o lugar do descanso. E aí, ó, subiu. Aí a igreja fecha de novo. Quando a igreja fecha, ele faz a live. Começou a fazer a live, o nome dele correu o mundo e correu o Brasil. Quando correu o Brasil, ele fala o que é que ele está fazendo agora? Caravana André Fernandes, campanha de milagres. Aí ele vai para uma cidade, vem para Salvador, vai para o Rio, vai para São Paulo. Ele está rodando Ele não foi para o Brasil. Essa parte eu estou por fora. Mas ele teve aqui, já tem aqui uns 3 a 4 meses que ele teve aqui e pregou aí dentro dessa... Aquele negócio ali junto da orla ali, que é o Mas Marlene tem uma loja, não é o nome da filha. Centro de Convenções do Douro. Ele pregou ali. Então, é onde a gente vai voltar de novo para o processo. A obediência, ele te leva para esse lugar, né, que aí você fica debaixo da sombra. Então você está dentro do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Quando chega o tempo que ele vai te tirar desse lugar, ele vai te levar para o Salmo 23 e aí as coisas começam a andar. É isso. Entendeu? Graças a Deus. Mais uma explicação. É aí que a gente vai, Mais ó. uma
Aula. compreendendo a questão da obediência. Tá a pegar? Está Então- a pegar? A obediência não é só Tá uma, vendo? não é só uma palavra. A obediência é um lugar. É um lugar que eu me assento e tem que acalmar minha alma. Quando eu acalmo minha alma, eu começo agora a querer entender qual é o propósito de Deus por eu estar dentro dessa palavra chamada obediência. Me obedeça, não saia, fica aqui, tal, tal, tal. É aí que a gente vai, né, amadurecendo ao ponto que quando você sai desse lugar, é aí que você entra naquela questão, né, da frequência, territórios, e nessas frequências e territórios é aí Deixa eu saber de letra aqui o que foi que eu corri. que outra pessoa Ela te, era te encontra. O menino tá com a Jéssica, tá com a mãe. Não, a Marita disse que ia saber. Aí eu vou saber. E aí é onde E você aí, meu irmão? aprende esse processo. Não me respondeu ainda não. Tá bom. É só pra saber. Tá bom. Deus abençoe. Tchau. Não. É só pra saber. Porque se vem pra minha casa, eu tenho que saber. Deve ter instante, eu quero dormir. Então, e aí onde foi que bateu papo com aquele pastor. E aí ele foi e tomou umas pancadinhas. Na simplicidade ele tomou uma pancada. E depois no final ele teve que reconhecer que ele estava passando por tudo que eu passei para ele. Aí ele não, Deus te usou, velho. Você só veio aqui só para me dar o recado. Deus te usou. De lá de De lá. onde tu estava essa semana? Ele veio para pregar Ah, lá. e foi pregado na cruz. Explica, rapaz. Ah, eu já entendi mais ou menos. Porque ele foi pregado na Eu cruz. já entendi mais ou menos. Ele foi pregado na cruz porque ele veio cheio de si. Eu já entendi que foi alguma Então coisa. um homem que tem uma teologia, ele tá cheio de si, ele vai ter arrogância, vai ter tudo com ele. E é um homem simples, carregando autoridade, e uma conversa simples, levou ele para a cruz. Quando ele foi conduzido para a cruz, aí ele foi abrindo o entendimento dele, e aí ele teve que reconhecer. Eu falei, olha, para você entrar no lugar de descanso, você vai ter que ir lá para Hebreus 4, que vai te mandar, você só entra no descanso através da fé. Então, através da fé, aí o que é o descanso? É descansar em Deus, é descansar em uma palavra que você recebeu. É você entrar nesse lugar, e esse lugar se chama Tetelestai, lá na cruz do Calvário. Ele falou, está consumado, acabou. Aí o véu é rasgado, a sua visão abre, o seu acesso é liberado, e aí agora você é levado para Paulo só dizer uma coisa. Nós estamos assentados nas regiões espirituais e debaixo dos nossos pés estão os principados, potestades, dominadores desse século. Quando eu sento, eu levanto e começo a trabalhar. Quando eu levanto desse lugar, que é chamado descanso, Deus vem, senta e fica me assistindo trabalhar. Aí ele foi levado aos poucos para a cruz. Então ele estava com vontade de pregar e esse dia ele foi pregado. Eu sabia que foi alguma coisa que pregou ele na cruz por algum Por quê? motivo. Eu tinha ouvido ainda essa parte. O ser humano, quando ele está na religião, ele quer se basear no seu conhecimento, no que ele aprendeu. Tudo isso ele quer se basear nisso. Se ele quer seguir aquela linha, arrisca. E o próprio Senhor Jesus, ele quebrou alguns protocolos que deixou todos os mestres atônitos, assim, sem entender o que ele estava fazendo. E aí chegava ao ponto que chamava ele de Beelzebul.
Ah, isso aí é blasfêmia. Está blasfemando contra Deus. Tá pregando, Está dizendo que é Deus. Então é aí Tá dizendo que que é ele filho de quebrava o Deus. protocolo. Aí teve uma hora que ele falou assim para mim assim, eu não gosto muito de ficar conversando com adventista, porque é adventista e tal. Aí ele tem uma teoria do adventista lá. Eu falei para o adventista que ele acha que é judeu e ele não entendeu que o sábado é uma pessoa. O problema é esse. Aí ele parou assim. Eu falei, e quem entendeu? Ele disse assim, eu sou o Senhor Do sábado. e meu pai trabalha até o dia de hoje. Então sábado é sábado. Aí fui dizendo para ele, né, durante a semana. Quem entende, vive no lugar da bênção. Porque no sétimo dia Deus descansa, mas ele abre um portal da benção, que é o Shabbat Shalom, é o sábado. A prosperidade no sábado, ele tem uma prosperidade, a paz do sábado. Então eu tenho que ir para esse lugar. Se eu tiver sem paz, eu não prospero. Se eu não tiver o acesso desse lugar, eu não tenho como andar. Eu tenho que entender isso e trazer isso para dentro de mim. Aí foi aonde depois eu tirei uma planta da casa dessa história. Falei, a nossa vida, de vez em quando a gente tem que voltar para o caminho que a gente caiu. A gente tem que olhar para trás, olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente vai fazer uma examinação. O que ocorreu com minha vida que eu estou dessa forma? Por que minha vida ela não está andando ao ponto? Por quê? Eu estou preso em algum lugar. É que nem a própria palavra fala. Quando eu vou ofertar e estou brigado com alguém, volta, deixa a oferta na ponta do altar, volta, se reconcilia, aí pega a oferta de novo e apresenta no altar. Porque você está com alguma mancha no seu coração, nos seus olhos. Então, quando os seus olhos ele ali ficou sujou, ele não contamina só o olho, ele contamina o corpo todo. Se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. emana treva. Ou seja, está saindo treva do seu corpo, por causa dos seus olhos. O que a Bíblia manda fazer? Tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Manda você guardar os teus olhos. Guarda o coração e o olho. Aí ele fala, se você vai ter que entrar no céu, só vai entrar os que têm as mãos limpas e puro. Depois ele manda examinar o quê? As crianças. Olha para as crianças. Tem que ser igual às crianças. O céu é tomado pelas criancinhas. Porque o pai bate, a criança corre, depois ela volta. O pai bate, ela corre, porque o lugar de segurança é aonde? Nos braços do pai. Nos braços do pai. E aí o próprio Deus ele chega ao ponto que ele cria uma situação para corrigir o filho. Por que ele vai corrigir? Porque eu não quero ouvir, eu não quero examinar, eu não quero compreender, ele vai me dar um castigo. Ah, porque minha vida tá desse jeito. Ô, bestado. Tu fez o quê? O pai, que ele ama o filho, ele o corrige do jeito dele. Não me lembro. Acho que você acha que isso é um provérbio que diz: castigo o meu filho de vara. É provérbio, né? Acho que é isso. Com vara. Provérbio, só não lembro o É. versículo. O livro. É número com vara. Que é pelo amor de pai. E, se eu não me engano, tem um capítulo de Isaías também que fala alguma coisa assim. Isaías é um outro que Pra fala. você ver. Entendeu? É, gente. A prosa tá boa, mas eu acho que eu quero descer para casa para descansar um bocadinho. Porque hoje eu não dormi. Teve arrastamento.
Não, ontem meu sono realmente, eu comecei Arrastou ainda a gente deitar, que a gente ficou assistindo arrastou outras antes de horas. deitar, mas depois parou. Uma coisa que aconteceu comigo na minha saída daqui, Hum. Rose mora comigo na igreja e Rose não gosta da igreja católica. Ela não vai em igreja nenhuma, mas ela não gosta de onde tem imagem. Ela nunca gostou. Para comigo pelo isso. Ela não Zé, tá me chamando, irmã, eu vou mais. Aí foi. A dia engraçada. A Zé estava lá, daí a pouco faz aquela coisa toda do cálice, disse que eu lá assim. Beleza, parecia que eu estava em outro canto. Aí Roseli disse, é o que, Zé? Eu disse, ó, nada. Aí ela ficou assim me olhando, né? Aí ele disse que a paz de Deus esteja convosco. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Eu só disse assim, oh meu Deus, graças a Deus que acabou de estar doida que acabasse para mim embora. Pois eles fizeram o seguinte. Ei? Nossa, Crispim. É, Crispim. Eu disse assim. Que isso, Varu? É isso, velho. A varoa que quer que acabe. Ele disse assim. Aonde foi que É o ele nome que tá dizendo. Ai, ai. Aí eu disse assim, Rose, menina, não estava entendendo nada que o padre estava falando. Ela, Zé, se tu visse tua cara, tu parecia que estava no céu, tu estava com uma cara de paisagem tão engraçada que eu só não ri com o padre. Pronto, eu nunca mais entrei na igreja, nunca mais senti vontade, nunca mais senti nada. Aí depois, eu fui também da Paz para ir para a congregação. Agora, um culto de noite na congregação, ela, Zé, eu quero ir mesmo, essa Norma já me chamou, mas eu não pude ir. Eu tenho vontade de ir lá conhecer, ver como é. Que bom que você veio e me chamou. Aí a gente foi, se a gente puder, a gente leva a mão. Aí, mas disse, eu não vou sair hoje não. Aí vai dar em casa, aí a gente deixou ela. Aí o Oswaldo chegou também, aí disse, Oswaldo, você fica. Rapaz, você fica em casa com esse que eu vou mais é da igreja. Aí a gente foi. Chegou lá da Paz, foi igual a mim. Ali foi assim, foi a mesma coisa. Da Paz ainda não se desceu as águas, ele não casou. Porque na hora que dá lerda mesmo. e ela também é lenta que ela não vai atrás, né? Ela é merda mesmo. Porque quando eu entrei ali, que veio a palavra para mim, essa palavra anda comigo, são duas palavras que andam comigo. O Evangelho 15 de João e Eclesiastes 3. E nesse dia, o homem subiu naquele púlpito que foi ele. Cláudio, e ele ainda não era. Sim, ele não era. Aqui, a primeira vez. Quando ele subiu no púlpito, ele falou Eclesiastes 3, e que ele abriu aquela boca, que ele pregou, mas ele pregou assim mesmo, parecia que estava vindo assim em cima de mim, assim, puf, puf, puf. Deus lhe prometeu e Deus vai fazer. Deus disse, pode tardar, pode demorar, pode não sei o quê, pode não sei o quê. E pê. Deu lugar. Hein? Da Ed, deu lugar. Foi. Ele falou assim, eu lembro muito bem. Acho que eu só vi ele pregar assim, foi a primeira vez, mas umas vezes, né? Bem mesmo. Foi antes dele terceiro. Ele disse assim, depois acho que ele pregou umas 2 vezes, mas como eu já vi ele pregando assim, eu não vi mais. Mas dizem que no interior ele já não. Eu- Eu andei todo aqui, né? Eu já ouvi falar. Ele tá igual o bispo, Joanilton. É? Joanilton não suporta pregar dentro da catedral. Dentro da catedral, ele não suporta pregar. Hoje eu nem sei mais se ele está pregando. Deve tá mandando. É porque ele já entregou o carro, né? Deve ter. Mas ele pregava. Não, hoje eu não sei mais. Mas ele não suportava. Agora, quando ele ia para as roças, ele se soltava. Quando ele ia para as comunidades, mas dentro da catedral, ele se travava. Ele não gostava mesmo. E ele falava, para todo mundo saber. Ele dizia que na catedral era lugar de puxa-saco. E que ele não suporta puxa-saco. Era. Ele era sério, sincero. Ele é.
eu tô feliz. Oi, irmã. Oi. Oi. Pronto. Domine o YouTube como um profissional. Concurso grátis YouTube Dark. Olá, criadores de conteúdo e entusiastas do YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma novidade emocionante para vocês. Estamos preparando a revelação de um curso que vai revolucionar sua jornada no YouTube. Ponto 1. Descubra o YouTube Dark. Você já se perguntou como os maiores criadores de conteúdo do YouTube conseguem alcançar o sucesso? A resposta é não. YouTube Dark, esse é um curso gratuito que vai iluminar o caminho para você dominar o YouTube como um verdadeiro profissional. Ponto 2. O que torna o YouTube Dark especial? O que diferencia o YouTube Dark de outros cursos é nossa abordagem única. Não se trata apenas de noções básicas. Nós cavamos fundo nas estratégias avançadas que fazem a diferença. Ponto 3. Conteúdo exclusivo e valioso. Quando você se inscreve no YouTube Dark, você acessa um conteúdo exclusivo que normalmente é reservado para cursos pagos. Estamos falando de estratégias de criação de conteúdo. Descubra como criar vídeos envolventes e irresistíveis desde o início. SEO no YouTube. Aprenda como usar palavras-chave e otimização para conquistar as primeiras posições nas pesquisas. A análise de concorrência. Saiba como se destacar em meio à concorrência acirrada. Promoção inteligente. Domine a arte de promover seus vídeos de forma eficaz. Ponto 4. Quem deve participar? Este curso é perfeito para todos os níveis. Se você é um iniciante, aprenderá o que é necessário para começar com o pé direito. Se você já é um criador experiente, descobrirá estratégias avançadas para distribuição em seu canal. Ponto 5. Como se inscrever? Escrever no YouTube Dark é fácil, basta acessar o link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ponto 6. Depoimentos reais. Não acredite apenas em nós. Ouça o que nossos alunos têm a dizer na página do link na descrição. Não perca a chance de levar o seu canal no YouTube para o próximo nível. Inscreva-se agora no YouTube Dark e comece a trilhar o caminho do sucesso.